Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Tudo certinho? Então, hoje o que a gente vai falar? Vamos falar sobre os 6 estágios da educação infantil, da brincadeira infantil. E por que é tão importante, pausou aqui o vídeo, mas agora deu certinho. Bom, então a gente vai falar sobre os 6 estágios, né, da brincadeira infantil e por que brincar é tão importante para o desenvolvimento da criança. A gente vai falar tanto na parte física, cognitiva, emocional, psicológica. E depois eu vou passar por cada uma dessas fases, desde 0 até 4 anos, tá certo? Como que é a brincadeira e como que ela auxilia a criança, né, nesse processo de desenvolvimento. Bom, então vamos lá, vou passar aqui para vocês. Primeiro eu quero saber se tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem. Se tiverem, por favor, digita o número 2. Bom, qualquer coisa vocês me avisem. Olha, Amanda, não tá dando muito para escutar. Tá dando eco? Ou tá tudo certo, gente? Quero saber de vocês, que eu quero que vocês estejam aqui escutando bem, tá? Então, se tiver realmente ruim, vocês me falem que daí... Tá tudo certo? Tá, então tá bom. 2, tudo certo, tudo certo. Então tá certo, pessoal. Então vamos lá começar. Por que é importante brincar para a criança, né? Primeiro, para o desenvolvimento físico. O que é o desenvolvimento físico? É o desenvolvimento motor também, que a gente chama, né? A criança começa a conhecer o seu próprio corpo, questão espacial, como que ela se coloca no mundo, questão de lateralidade, ou seja, esquerdo, direito, para frente, para trás. Tanto é que quando a criança começa a brincar, como é que ela começa? Ela começa com as mãozinhas, depois o pezinho. Então ela vai descobrindo o corpo dela, né? Por isso que começa assim dessa parte física, o processo da brincadeira. As crianças, quando são muito pequenininhas, assim, recém-nascidas, eu já vi diversas mães pedindo assim, mas o que eu faço para uma criança de 2, 3, 4 meses, 2 não, 4 não, mas 1, 2 meses brincar? Muitas vezes eles não pegam nenhum objeto ou pegam, mas logo largam, né? Então não é uma brincadeira como uma criança de 6 meses já tá brincando. Bom, esse é para o desenvolvimento físico e motor, né? Ela começar a conhecer o seu corpo e descobrindo a brincadeira através do corpo. Segundo, a parte cognitiva. Ela aprende brincando, gente. É muito importante a brincadeira porque ela aprende sempre brincando. E muitas vezes a brincadeira, ela reproduz o que ela presenciou, né? E por que ela faz isso? Porque ela precisa lidar com aquela situação. Se de repente ela presenciou alguma coisa que ela não tá conseguindo verbalizar ou externalizar de outra forma, na brincadeira ela faz isso. Então a parte cognitiva, porque ela aprende brincando. A parte emocional é o que eu acabei de falar, né? Ela reproduz os acontecimentos difíceis que ela tem de lidar. Por isso que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Um relato de caso de uma criança
que ela tava brincando e a mãe tava muito preocupada. O menino tinha 2 aninhos e a mãe tava muito preocupada porque a criança tava falando muito de morte, de hospital, de morte, ela imitava o sonzinho da ambulância e a mãe tava ficando, claro, né? Não tava entendendo o que tava acontecendo e por que ela tava só naquela brincadeira, ela não saía daquela brincadeira. O que aconteceu? A babá dela, quando tava um dia com ela voltando da escola, elas sofreram um acidente. Só que, claro, a mãe não fez essa relação. Que ela estaria lidando com aquela situação, brincando. Que a gente fala que é por isso que é muito importante a criança estar brincando. Porque ela também vai colocando as angústias, a ansiedade dela pra fora. Ela consegue verbalizar, mas não na fala, de uma outra forma. Ela atua, né? Com a brincadeira. Isso mesmo, ela atua. Então, o menino estava reproduzindo tudo que tinha acontecido com ele e com a babá. Só que o menino não tinha acontecido nada, assim, ele não ficou machucado, nada, mas foi o susto. E como ele gostava muito da babá, a babá, sim, foi internada, ela teve, né, teve mais alguns problemas, assim, com o acidente. Então, claro, ele ficou com aquilo que a babá tinha sofrido um acidente com ele e ele não estava sabendo lidar. Então, ele estava reproduzindo aquilo na brincadeira. E por que ele vai fazer isso? Reproduzir isso na brincadeira? Sabe quando a gente fala produto assim, ó? Olha, tudo que tu estiver sentindo, o que tu estiver, né, te angustiando, te deixando mal, escreve, coloca pra fora ali na tua escrita, com as tuas palavras, diz tudo o que tu precisa dizer ali. Isso daí faz com que o cérebro, ele comece a lidar com isso de uma forma diferente. Entendeu? Em vez de ele só tá naquele bolo lá das emoções, assim, fica um bolo mesmo, um novelo de lã só de emoções. Não. Ele começa a desenrolar. E com a brincadeira a mesma coisa. Quando a criança tá brincando, ela tá desenrolando esse fio ali de emoção e tá conseguindo... Não vou dizer que ela entende e processa as informações da mesma maneira que o adulto, porque óbvio que não, né, gente? Mas ela começa a lidar com isso de uma forma diferente. Ela não vai ficando tão ansiosa, ela vai sabendo que ela tá colocando aquela situação que ela não consegue lidar pra fora. Por isso que vai diminuindo com o tempo. Tá. O terceiro é o psicológico. Psicológico. Na brincadeira, ela reproduz a forma que ela enxerga o mundo. Como assim? Muitas vezes acontece da criança presenciar uma situação, por exemplo, dentro de casa. E aqui eu vou trazer também um relato de caso que aconteceu em 2016 na escola que eu estava trabalhando. Tinha uma criança, para vocês entenderem como que ela vai reproduzindo isso, vai atuando na brincadeira. E vai mostrando o que ela tá compreendendo, o que ela tá processando daquelas informações. Tinha um menino e a gente começou a perceber que as brincadeiras dele estavam muito, mas muito voltadas, assim, mais do que o natural, para a questão da sexualidade. Tudo bem, a criança tem essa fase, né? Ela tá curiosa, ela começa a descobrir, mas ele fazia coisas que a gente sabia que não era da criança. Que talvez ele estivesse vendo em algum lugar. E a gente não sabe, poxa, como é que a gente vai chegar agora na mãe, né? E falar assim, olha, tá acontecendo isso com seu filho... E provavelmente ele tá vendo isso de algum lugar, ou talvez até vendo um filme, ou, né?
E Cassiane, já te respondo, tá? E assim, talvez ele estivesse vendo até um filme ou alguma coisa assim, parecido, né? Então a gente começou a conversar com a mãe dele, né? Devagar, fomos indo e ele fazia isso direto. E algumas crianças ficavam até um pouco assim com medo, porque não sabiam assim como lidar com aquilo também, porque não era aquele modelo que eles tinham, talvez, em casa. E o que a gente descobriu? Como era uma família que morava numa casa muito pequena, os filhos, ele na verdade, os filhos maiores dormiam num quarto e os filhos menores, que era ele e a irmãzinha dele, dormiam no quarto com os pais. Bom, aí a gente tem que perguntar pro pai e pra mãe, né, se eles estão tendo alguma relação sexual dentro ali do quarto quando a criança tá junto. O que eles falaram pra gente? Que não. É verdade? É mentira? Isso a gente... Tem coisas que, né, pai e mãe vão tá sempre omitindo e mentindo pra gente. Mas o que ela falou? Que de madrugada eles assistiam filmes que eram filmes que tinham teor de sexualidade e provavelmente a criança ou acordava ou ia no banheiro e estava assistindo esses filmes. Então, claro, o que será que ele pensava? O que será que está acontecendo? Porque para a criança, gente, eu vou dizer o que acontece. O que é a relação, o ato sexual para a criança? Quando, por exemplo, se ela vê ou se ela presencia, eu já não vou mudar muito aqui o foco, tá? Mas só quero deixar essa parte aqui mais clara pra gente entender da brincadeira. Quando o pai e a mãe têm alguma relação e ela vê ou ela escuta, ela pensa que aquilo é algum tipo de violência. Entende? Pelos barulhos, pela forma que as pessoas podem falar na hora, porque elas podem, né? Sei lá, falar diversas coisas. Então, para a criança, aquilo não passa de uma violência. Então, meu Deus, o que será que o meu pai está fazendo com a minha mãe? E como que a criança vai processar essa situação? Olha a cabecinha dela como fica. Por isso, nunca ter relação sexual com a criança por perto, mesmo dormindo. Que isso acontece bastante, né? As pessoas falam, mas dormindo não tem problema. Tem sim, tá? O nosso inconsciente, ele tá bem ligado nisso. Ele não tá dormindo porque ele não dorme. Então, gente, falei aqui da importância do brincar pro desenvolvimento físico, pro desenvolvimento cognitivo, pro desenvolvimento emocional e pro desenvolvimento psicológico. O desenvolvimento físico, a criança começa a descobrir o seu corpo, ela começa a brincar com as suas mãozinhas, começa a brincar com o seu pezinho, ela é o primeiro instrumento, né? Ela é o primeiro brinquedo. Cognitivo, ela aprende brincando. Terceiro, emocional, ela reproduz os acontecimentos que ela não consegue lidar. Como eu também dei um exemplo. E o psicológico, na brincadeira, ela reproduz a forma que ela enxerga o mundo. Ou tá acontecendo alguma coisa, ou ela viu alguma coisa e ela vai atuar. Na psicanálise, quando a gente trabalha com as crianças, a gente fala bastante isso, né? Que eles estão atuando ali na brincadeira. Então, por isso que a brincadeira é muito importante, porque ali tá um monte de significado, um monte de coisas que às vezes o pai e a mãe querem esconder da gente, a gente olha aqui. Olha aqui o que apareceu aqui na análise, nessa brincadeira com a criança. Certo, pessoal? Deixa eu só voltar aqui antes de a gente falar das 6 estágios. Deixa eu ver quem foi.
Cassiane perguntou também se isso vale para criança com síndrome de Down. Olha, Cassiane, eu vou te falar assim, ó. Para as crianças com necessidades especiais, eu já não tenho como te informar muito certinho, mas eu vou dar uma pesquisada e posso trazer para ti depois, tá certo? Que às vezes acaba tendo uma curiosidade pelas crianças que têm ou síndrome de Down, ou que são autistas, ou... deixa eu ver... bom, não lembro outro agora. Mas, enfim. Né? Então, e às vezes acaba não valendo para as crianças que têm que são portadoras de alguma necessidade especial. Tá certo? Mas vou pesquisar aqui para ti e depois eu informo, tá certo? Bom, tá. Brincadeira livre é a primeira brincadeira que é de 0 a 3 meses. Como assim, Amanda? Que brincadeira? Você acabou de dizer que o bebê lá recém-nascido não brinca, não pega objeto. É verdade, ele não brinca, não pega objeto, né? Tá brincando com as mãozinhas, assim, com 1, 2 meses, então. É quando o bebê faz os movimentos com os braços, com as mãos, é o que eu falei pra vocês antes. Então essa é a primeira parte, a brincadeira livre, de 0 a 3 meses. Tanto é que se você dá um brinquedo, colocar um brinquedinho na mão de uma criança de 2 meses, por exemplo, ela não tem muita coordenação e às vezes ela bate na carinha dela, né? Ou ela vai fazendo assim, vai movimentando os bracinhos bem rápido, né? E ela não tem aquele controle ainda motor. Então, ela tá aprendendo a se movimentar e a conhecer o seu corpo. Certo? Essa é a brincadeira livre. A segunda, a gente chama de brincadeira solitária. Por que brincadeira solitária? Que é de 0 a 2 anos. Claro que não é bem de 0, né? Mas é que a criança ali de 0 a 3 meses, ela não está interagindo com outra criança. Então, por isso que aqui ainda ela tá dentro daqui dessa categoria aqui de 0 a 2 anos, de brincadeira solitária. A criança, ela brinca sozinha e ela não tem interesse em brincar e nem interagir com outras crianças. Então, até os 2 anos, ela não quer estar interagindo, não quer estar brincando com outras crianças, tá ali no mundinho dela. Eu já tive um caso de uma criança que tinha 1 aninho e meio por aí, que a mãe foi fazer um tratamento com a menina, com o bebê, de 1 aninho e meio, por aí, 18, 19, não sei, uns 20 meses. E quem tava ali trabalhando com a criança deixou um pouco a mãe preocupada, porque ela falou, olha, ela tem alguma coisa, porque ela não interage, ela não brinca com outras crianças. E não vai brincar mesmo. Esse é o segundo estágio da brincadeira, brincadeira solitária. Ou seja, ela tá ali no mundinho dela, brinca sozinha, não tem interação, não tem interesse na outra criança pra brincar, tá? Então não tem problema nenhum, tá, gente? Não fiquem com isso, porque daí de repente a pessoa já fica com aquilo na cabeça, meu Deus, o meu filho tem 1 aninho e meio, né? Quase 2, ele não brinca com ninguém, ele ou outra criança chega perto e quer tirar o que ele tá na mão, ele não deixa, né? É egocêntrico. E é assim, gente. Essa foi a segunda, né? Então, brincadeira livre, com o próprio corpo. Brincadeira solitária, brinca sozinho, não interage e não brinca com outras crianças. E não tem nem interesse, né? Comportamento, brincadeira de comportamento de espectador. O que é esse comportamento de espectador? Fase dos 2 anos, a partir dos 2 anos. A criança presta atenção, ela fica olhando o que está acontecendo, a brincadeira. Então ela fica de espectadora enquanto a outra criança tá brincando.
Então, por isso que é o comportamento de espectador. Ela fica observando e prestando atenção como a outra criança tá brincando. Mas ela também não interage, tá, gente? Então, ela não vai, assim, por exemplo, a criança tá lá paradinha, né? Olhando outra criança de 3, 4 anos brincar, 5, ela vai ficar olhando, mas ela não vai interagir, ela não vai entrar nessa brincadeira. Esse é o comportamento de espectador. Brincadeira paralela. O que é brincadeira paralela? A partir de 2 anos também. 2 anos, 2 anos e meio. Quando a criança brinca com outra criança, perto de outra criança, quer dizer, mas ainda não brinca com elas. Lembra? Comportamento de espectador, ela tá prestando atenção de longe como a criança tá brincando, mas também não vai interagir. Aqui a brincadeira paralela, ela tá perto dessa outra criança que tá brincando. Então ela tá aqui, a outra criança tá aqui do ladinho, brincando, mexendo no brinquedo, mas ela ainda não vai brincar com essa outra criança, tá? Brincadeira participativa, 3 a 4 anos. Como que é essa brincadeira participativa? Será que chegamos onde as crianças vão estar brincando todas juntas? Deixa eu até olhar aqui. Tem a brincadeira participativa e tem mais uma ainda. Achei até que essa era a última, não é. 3 a 4 anos. Tem alguém aqui que tem filho entre 3 e 4 anos que já está nesse estágio da brincadeira participativa? Opa, gente, desculpa. Puxei aqui. Então, as crianças, elas começam a brincar juntas nesse momento, mas não há muita cooperação entre elas. E entre ali a brincadeira. O que acontece, por exemplo? Elas estão lá no parquinho, estão todas juntas, próximas até, mas cada uma tá fazendo uma coisa. Entendeu? Uma tá lá no balanço, a outra tá lá tá no balanço do lado, a outra tá descendo o escorregador, o outro tá subindo aquelas redinhas. Então essa é uma brincadeira participativa. Brincam juntas, mas não há muita cooperação entre elas. Tem 3 anos, então ele tá nessa fase, Tainara, tá nessa fase aqui da brincadeira participativa. Brincam juntos, mas não há muita cooperação. Tanto é que muitas vezes eles brigam, né? Nesse estágio aqui da brincadeira. Deixa eu ver aqui. David, Erika, minha filha tem 3 anos, tá na mesma fase. A Dani aqui, antes da gente passar pro último, vou aqui responder. A senhora acha... Não, a senhora não tá no céu, pode chamar, né, você, tu, não precisa ser senhora. Acha importante colocar a criança na escolinha antes dos 5 anos? Eu acho. Acho bem importante, na verdade. Primeiro, a adaptação da criança acaba sendo um pouco mais difícil a partir dos 5 anos. Porque ela já começa a estar mais atenta ao que está acontecendo em volta dela. Então, assim, quanto mais cedo a gente colocar, por exemplo, o Matheus, o meu menino, ele foi com 8 meses. Então, ele ficava num período e no outro período ele vinha para casa. E ele gostava bastante, assim, porque quando a gente chegava, ele ia direto com a professora. Então, eu acho muito importante, sim, colocar antes dos 5 anos na escolinha. Porque até para criança ter outro meio social, né? Outro meio, né? Não só o meio familiar, mas outro meio social ali na escolinha, com outras professoras, com outros adultos, vai estar com outras crianças. Então, sim, acho importante. Vou responder essas duas aqui, que é o Felipe
e a Daninha. Acho que é isso, Daninha. Vou responder vocês dois e daí eu vou continuar aqui. Daí depois, se quiserem perguntar mais alguma coisa, eu dou mais uns minutinhos pra abrir aqui das perguntas. Felipe, a minha vai pro quinto mês, no mês que vem, tá? Ela adora muito participar, mas gosta de controlar as brincadeiras. Ela tá com 5 meses? Você descontrolar as brincadeiras é, por exemplo, assim, ela tá brincando, tem brinquedo e ela quer puxar todos os brinquedos pra ela quer tirar o brinquedo de perto de outras pessoas, seria isso? Felipe. Tá, aqui a Daninha. Meu neto tem 3 anos e no meio das brincadeiras joga tudo, se não for... No meio da brincadeira, joga tudo se não for do jeito dele. Viu o que eu falei? Não tem muita cooperação quando eles estão brincando nessa fase. Então, é um estágio da brincadeira mesmo, tá? E assim, a criança tá frustrada. Por exemplo, ela tá querendo uma coisa e não está conseguindo. Então, óbvio, ela tá começando a ficar frustrada e dela vai jogar tudo. É normal também a criança fazer isso, né? Mas também pode estar conversando, mesmo com 3 anos, pode estar conversando, pode estar perguntando o que está acontecendo. Um tempinho para acalmar a criança, para ela sair da brincadeira, né? Porque como ela tá passando por esse período ali, que ela se irritou, ficou estressada e tá frustrada, é hora da gente estar ali acalmando ela. E assim, frustração vai acontecer, né? É a gente que vai ensinar como que ela vai ter que lidar com isso. Então, por exemplo, se tudo que ela joga, desde agora, joga todos os brinquedos, não conseguiu alguma coisa, jogou os brinquedos, aí ninguém conversa com ela, ninguém coloca o limite, ninguém estabelece o limite, né? E vai lá e pega, então a gente guarda. Ou não joga e deixa por isso mesmo e ela vai jogando e não vão estabelecendo limite. É claro que ela vai continuar a fazer isso, tá? Muitas vezes também pode perguntar o que tá acontecendo. Porque às vezes também a criança joga por alguma coisa assim... Claro que também por frustração, e também cabe a gente a estar sendo modelo e ensinando, orientando a criança nesses momentos. Tá, depois aqui, alguém falou, tá, da escola, meu tem 3 anos, ainda não coloquei, mas quero colocar ano que vem. 5 anos. Tá, 5 anos, tá, Felipe. Eu não entendi aqui, eu tinha entendido que é 5... Deixa eu ver aqui então a pergunta de novo, como é que foi? Pera aí. Mês que vem. Tá, 5 anos. Normal ela querer controlar as brincadeiras mesmo, ó. O que a gente vai... o que a gente vai falar aqui na próxima, tá? Já vou também te responder sobre ela querer controlar as brincadeiras. Com 3 anos tem muita birra. Aí depende da criança, né? Tem criança que às vezes tem ainda nesse período, tem crianças que já tá diminuindo, né? Mas assim, pra gente sempre tentar pensar que ali na birra é sempre alguma emoção, alguma coisa que tá acontecendo e a gente não tá conseguindo ver, sabe? A gente só tá vendo o quê? Só a pontinha do que tá... Só aquela pontinha. Mas o resto tá ali embaixo. Às vezes a criança faz uma birra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que pode acontecer. E acontece com toda certeza bastante. Antes de a gente passar para a última, que é brincadeira cooperativa. Que é a partir de 4 anos. Que é ali a menina da idade
do Felipe que perguntou, né? Então, gente, por exemplo, você tá no shopping com a criança. Shopping é um lugar onde as crianças parece que, né, meu Deus, elas ficam assim, querem entrar em tudo quanto é loja, elas, né, e se tu tenta tirar, elas fazem o auê. Então, eu tive uma situação agora assim com o meu filho que a gente tava no shopping e a gente entrou numa livraria. Eu amo livraria, eu fico louca em livraria, assim, dá vontade de sair de lá com um monte de livro. E ele viu um livrinho, não sei se era do Mickey, era de algum desenho. Só que eu tinha acabado de ver o que eu precisava e eu falei, Matheus, vão embora. E já tava puxando ele pra sair. E claro, ele segurou na mesinha ali onde ficam os livros, né? Onde eles colocam ali, tipo, pensa na livraria catarinense, que tem aquelas mesas assim no meio. E nossa, começou a fazer a maior birra. Daí eu pensei, bom, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo é que eu nem falei com ele. Eu simplesmente terminei de ver o que eu estava querendo e peguei ele e saí. Eu não perguntei pra ele se ele estava vendo alguma coisa, se ele queria ver alguma coisa, que eu podia esperar mais um pouco. E eu podia mesmo esperar. Então, quando eu cheguei na porta, eu pensei, bom, eu vou respirar. Porque às vezes sim, a gente acaba ficando nervosa, a gente perde a paciência, até porque quando a gente tá na rua, o que acontece? A criança faz birra, a gente fica só olhando para as pessoas para ver o que elas estão pensando da gente. Aí eu me abaixei e perguntei, Matheus, o que houve? Ele falou, é que eu vi um livrinho assim, que era do Mickey, eu queria ver, daí eu falei, tá, você quer voltar ali e ver, só que eu vou te falar uma coisa, nós não vamos comprar. Se você quiser ver, tudo bem, mas eu tô te falando aqui que a gente não vai comprar. E eu sei que muitas vezes a gente quer comprar e a gente fica frustrado porque não comprou ou não pode. E tá tudo bem você ficar chateado, você querer chorar, tá? Você ficar com raiva, não tem problema nenhum. Olha, gente, isso foi parecia assim, ó, que eu tinha jogado um pó de sei lá, o nome disso aí, não sei falar, mas tá. A gente voltou, ele olhou o livro, olhou, fechou e a gente foi embora, numa boa. Agora pensa se tivesse sido outra cena, tivesse sido outra situação. Eu tivesse pego ele, levado pra fora e tipo, vamos embora e deu. Não quero saber, não quero conversa, você vai embora, tá fazendo birra. Sabe, tudo aquilo que a gente acaba às vezes falando pra criança. Gente, aquilo ia se prolongar. E daí o que acontece? Ia vindo uma atrás da outra. Daí depois porque tava com fome junto. E daí imagina, isso vira uma bola de neve. Então, sempre importante a gente estar perguntando pra criança, tá acontecendo alguma coisa? Né? Tu tá sentindo alguma coisa? O que tu queria fazer? Ou por que você fez isso? Se o meu fosse assim, seria uma maravilha. Mas vou te falar uma coisa, Tainara. Não é assim da primeira vez, tá? Eu tô te contando aqui um caso que aconteceu e deu certo. Não quer dizer que todas as vezes que eu faço isso dá certo. Não dá, tá? Muitas vezes não dá, ele tá com birra, às vezes já tem alguma outra coisa que já tava incomodando ele, entende? Então foi uma bola de neve. Mas muitas vezes dá. E eu vou dizer uma coisa, quando essas horas, quando dá certo, eu tento me prender nesses momentos, porque eu tive paciência, eu parei, eu escutei o que ele queria me dizer, eu escutei o que estava incomodando ele.
Não é assim que a gente faz com os adultos, gente. Então, a gente não faz daí com as crianças. A gente inverte esse papel o tempo todo. Bom, gente, vamos lá pro último, pro 6º estágio, que é a brincadeira cooperativa. O que é a brincadeira cooperativa? É a partir dos 4 anos. Quando a criança brinca com os outros, interage com as outras crianças e há interesse em ambos, os dois que estão brincando, nas brincadeiras. Então não é assim, eu tô vendo de longe, que nem eu falei, né? Tô vendo de longe, mas não tô participando, não vou interagir. Ou eu estou perto, mas também não tô interagindo. Ou nós brincamos no mesmo ambiente, estamos no mesmo lugar, né? Podemos até tá os dois no balanço, mas não ter aquela troca da brincadeira, né? E aqui não. Eles estão brincando juntos, estão de pega-pega, estão rodando parquinho, descendo escorredor. Escorredor de macarrão, né, gente? Foi mal. Escorregador. Estão descendo escorregador juntos. Estão fazendo tudo juntos, porque ambos estão interessados na brincadeira. Aqui a Elaine falando, difícil é manter o nosso controle. Isso é verdade, Elaine, é muito difícil mesmo. Porque assim, quando a criança faz alguma coisa que talvez pra gente aquilo tenha pegado em algum ponto que a gente não sabe, aquilo dispara um gatilho, como várias vezes eu falo aqui nas postagens. Então, tu não consegue manter o controle, porque aquilo te remeteu, te lembrou alguma coisa que não foi bom pra ti, né? E sim, muitas vezes a gente não consegue lidar com o comportamento da criança porque a gente não consegue lidar com as próprias emoções. Aí assim, se eu não sei lidar com a minha emoção, como é que eu vou lidar com a emoção do outro? Eu digo isso porque durante muito tempo eu não conseguia lidar com as minhas emoções. E é óbvio, eu não sabia lidar nada com o Matheus. Nada, ele chorava e eu... Jesus! Sabe? Mas depois eu fui começando a aprender. Claro que é difícil, gente. Não é de uma hora pra outra. Mas, assim... a gente consegue mudar. Não tenha dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Nunca. Ó, aqui a Daninha, meu faz cada birra e muitas vezes bate nas pessoas, fica violento, não deixa a gente nem conversar. Daninha aqui, ó, nunca deixa ele né, bater assim. Por exemplo, se ele pode, é uma coisa que eu sempre digo, ele pode falar pra criança, você falar pra criança, né? Ele pode estar bravo, ele pode estar com raiva, mas ele não pode machucar as outras pessoas, entendeu? E assim, aí também parte de você tá orientando e modelando como que ele pode tá lidando com esse tipo de emoção, né? Porque às vezes a criança, por exemplo, ela vê, vou falar em relação à tristeza, assim, ela vê a mãe ou o pai triste, chorando. E o que eles fazem quando a criança pergunta? Não é nada, não tô chorando, não é nada, não é nada. O que fica ali pra criança? Tá, não é nada, então não dá pra chorar, eu não posso estar chorando, eu não posso estar expondo, porque não é nada, eu não sinto tristeza, entendeu? Então a criança tem que estar também sabendo que a gente tem essas emoções e que sim, elas vêm às vezes, né, tipo um vulcão, e como que a gente vai lidando com essas situações. Deixa eu ver aqui se tem. Imagina, gente, estão agradecendo. Eu que agradeço. Meu neto ama brincar de pega-pega.
também era a minha brincadeira favorita. E tinha outra também que era... eu coloquei um dia desses as minhas brincadeiras favoritas, mas eu gostava de pega-pega. Mas eu gritava muito quando alguém chegava perto pra me pegar. É a brincadeira que ele se entrega ou de esconde-esconde, será? Pode ser, tá, Daninha? Pode ser, sim. Às vezes a criança tem uma brincadeira favorita e ela relaxa, assim, brincando, tá? Relaxa, sim, brincar é uma forma também de ela tá, como é que é? Extravasando, tá? Então, sim. E se ele gosta, deixa ele brincar, que brincar é muito bom. Se a gente soubesse, né, a gente continuaria brincando também. Só quando a gente tem filho que a gente continua brincando com as crianças. Gente, eu ia falar alguma coisa, mas agora eu esqueci. Eu não sei o que era. Era alguma coisa sobre brincadeira? Eu não sei. Mas eu não lembro, gente. Fugiu, foi pra longe aqui da minha cabeça. Tá, falei da brincadeira cooperativa, né? Então, o último estágio da brincadeira. Imagina, Daninha, eu que agradeço, tá? Vocês estarem aqui. Qualquer dúvida, muitas vezes as pessoas não gostam de mandar por aqui, né? Porque, tem outras pessoas, às vezes manda por direct, também não tem problema. Então é isso, gente. A gente tá finalizando aqui a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A brincadeira é muito importante mesmo para criança. Brincar é fundamental. Na brincadeira que ela aprende, na brincadeira que ela se desenvolve. Então é isso. Agradeço aqui, de todo o coração a participação de vocês. Deixa eu ver aqui o que a Elaine falou. Talvez por isso as crianças estão tão estressadas. Essa geração quase não brincam por conta dos eletrônicos. É verdade, Elaine, é isso mesmo. É isso mesmo. Elas não brincam porque estão como? Aqui, com a cabeça baixada ou na televisão. E também porque, assim, antigamente a gente conseguia brincar na rua, né? Era tranquilo. Eu brinquei muito tempo na rua, muito tempo mesmo. Nossa, gente, na calçada de casa, assim. E não era perigoso. Infelizmente, o mundo vai mudando e o que acontece? A gente vai ficando... Desculpa, gente, levei um susto. Porque o Matheus bateu aqui na porta. Ele me deu um susto. Tá aqui, Vem aqui que eu vou te mostrar que você me deu um susto. Olha aqui. Tá suado, já tava brincando. Que eu dei um pulinho aqui, né? Aí, gente, as crianças acabam ficando mais dentro de casa. Ou então, aonde que elas vão brincar? No prédio ali, no parquinho do prédio. Elas não têm mais tanto aquele contato como antigamente a gente tinha com natureza, com mais assim. Quando puderem, né, levem para esses parques ecológicos, para esses lugares assim que tem contato com a natureza, que é muito ar livre, que é muito importante. Você gosta de brincar no ar livre, Matheus? Gosto. Gosta? Então fala aqui, Vou te colocar aqui. Ai, meu Deus, tá muito pesado. Tá 18 quilos. Tem 18 quilos. Então, você gosta de brincar no ar livre? Sim. É? Gosto. Então tá, você gosta muito de brincar? Uhum. Gosta? Uhum. Então tá. O pessoal tá te vendo, manda um beijo. Então, gente... Ai, meu Deus, agora deu. Então tá, gente, muito obrigado. Cassiane, pode deixar que eu te respondo depois, tá? Não tem problema,
Vou pesquisar aqui sobre a questão da síndrome de Down e depois te mando. Se tu puder, me dá um oizinho lá pelo direct, tá? Diz, fui eu que te perguntei sobre a questão da síndrome de Down. Que daí eu te respondo lá. Gente, um beijo enorme pra todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Tenham um excelente final de semana, né? Não semana. E até quinta-feira que vem com mais outra live. Eu também amo quando vocês estão aqui, tá? Amo. E ó, um beijo.